Olá, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Meu nome é César. Seja muito bem-vindo ao meu perfil, ao meu canal. Eu estendo a você as cordiais boas-vindas. Olha, hoje, dia 9 de julho, está circulando aí no mundo gospel, né? No mundo da tradição religiosa, foi soltada uma notícia aí há poucos dias de que no dia 9 de julho, acho que no dia 15 de agosto, não sei, mas no dia 9 de julho, os cientistas, né, eles disseram que o dia 9 de julho não vai ter 24 horas. É que eu peguei a notícia assim por cima, né? E eles disseram que a Terra, ela vai efetuar o seu movimento de rotação numa rapidez maior. Então, por conta disso, o dia 9 de julho não terá 24 horas. Então, essa notícia, ela está causando um estardalhaço no mundo religioso. Ou seja, os líderes religiosos, eles já preparam a mente do povo. Então, o que acontece? Ao se depararem com essa notícia, os religiosos, eles já ficam atônitos, né? Eles já ficam ali naquela expectativa, achando que esse fenômeno é um sinal da vinda do Senhor. E o versículo que eles gostam de citar, o versículo que já é citado, é Mateus 24, versículo 22. Ou seja, o versículo que eles citam é esse aqui, ó. Veja, Mateus capítulo 24, versículo 22. Ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então é este versículo que os religiosos gostam muito de citar. E aí, claro, né? Eles pegam esse versículo, eles não consideram o contexto da fala, ou seja, foi Jesus quem disse isso. Mas eles não procuram saber a quem Jesus estava falando, com quem Jesus falava, o contexto dessa fala, quais eram esses dias que seriam abreviados. Eles não consideram isso. Simplesmente pegam esse versículo e tentam adequar à nossa realidade. Ou seja, isso aí é mais um exemplo de anacronismo. É um anacronismo o quê? É um anacronismo de objeto. Eles pegam essa fala, tiram essa fala daquele contexto e tentam adequar aos dias de hoje. Ou seja, o que o sistema religioso faz é o seguinte: você tem lá uma peça que tem um orifício redondo. Você pega uma peça quadrada e tenta encaixar naquele orifício redondo. É exatamente isso que o sistema religioso faz. Eles pegam aquela fala que foi destinada para aquele contexto e tentam adequar essa fala ao contexto atual. Então você vê muitos aí religiosos falando: olha, os dias estão passando rápido. Ah, mas por quê? Porque Jesus falou que se os dias iriam ser abreviados. Os últimos dias seriam abreviados. E aí eles pegam justamente essa fala de Mateus 24, 22. Então agora eu convido você, vamos fazer uma rápida análise de Mateus 24 aqui. Vamos pegar ali do versículo 15 e vamos entender qual é o contexto dessa fala. Que aí sim, ao final desse vídeo, eu espero que tudo seja desmistificado e você não fique mais
não caia nesse senso comum de empregar esse versículo e adequar isso à nossa realidade, porque isso que Jesus falou não tem nada a ver com os dias de hoje. Então, vamos a Mateus 24, versículo 15, veja. Mateus 24, versículo 15. Ó. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, pois naquele tempo haverá grande tribulação, como não houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tornará a haver jamais. Aí agora vem o versículo 22. Ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, ou seja, quais foram esses dias que seriam abreviados? Então, quando vamos aqui no versículo 15, nós vemos aqui a presença da abominação da desolação. Ou seja, essa abominação da desolação, ela iria ser instalada num lugar santo. E aqueles que estavam num lugar santo, no momento em que essa abominação chegasse, aqueles que estavam lá na Judéia deveriam fazer o quê? Deveriam fugir. Então, o contexto imediato dessa fala está se referindo a Jerusalém. A própria epígrafe, né, esse subtítulo, já me diz que tudo aqui, essa fala do versículo 15 até o versículo 22, está se referindo à grande tribulação que iria ocorrer em Jerusalém. Agora, se quisermos saber quem foi essa abominação da desolação e o que foi esse lugar santo, vamos fazer uma comparação com Lucas. Então aqui está dizendo que quando essa abominação chegasse num lugar santo, aqueles que estavam na Judéia deveriam fugir, né? Então vamos ao livro de Lucas. Veja aí, Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Então, em Mateus, diz que quando a abominação da desolação chegasse num lugar santo, aqueles que estavam na Judéia deveriam fugir. Então, aqui está a abominação da desolação. A abominação da desolação que é citada em Mateus refere-se aos exércitos. Aos exércitos romanos que cercaram o lugar santo. O lugar santo é Jerusalém, que estava localizada na Judéia. Aqui está a abominação da desolação e aqui está o lugar santo. Então, estando esclarecido isso, vamos voltar ao livro de Mateus e continuar a nossa análise. Então, depois de fazermos a comparação com Lucas 21, versículo 22, nós podemos ver que essa abominação, ela se refere aos exércitos romanos que efetuaram o cerco ao lugar santo. O lugar santo, de fato, é Jerusalém. E essa abominação foram os exércitos romanos. Esses exércitos romanos cercaram o lugar santo na Judéia. Então, Jesus ele orientou os seus a fugirem da Judéia
no momento em que isso acontecesse. É por isso que ele fala aqui, ai das que estiverem grávidas e amamentando naqueles dias. Quais eram esses dias? Eram os dias em que a abominação cerca o lugar santo. Eram os dias em que os exércitos romanos começou a fazer a sua investida contra Jerusalém, que era esse lugar santo aqui, E aí, continuando, Jesus diz: pedi que a vossa fuga não aconteça no sábado, ou seja, a fuga de quem? A fuga dos judeus. E aí, olha o versículo 21. Naquele tempo haverá grande tribulação. Naquele tempo, qual era o tempo? No tempo em que os exércitos romanos começassem a efetuar o cerco ao lugar santo. Quando os exércitos, a abominação da desolação, começasse a cercar o lugar santo, que é Jerusalém, quando isso começasse a acontecer, era o início da grande tribulação que iria ocorrer em Jerusalém. Mas o sistema religioso insiste em dizer que essa grande tribulação é algo que irá ocorrer nos dias de hoje. Mas isso aqui aconteceu em Jerusalém. Em meados de 67, a abominação da desolação, ou seja, os exércitos romanos começaram a iniciar o seu cerco ao lugar santo. E aí ele fala que iria haver grande tribulação e finalmente chegamos ao versículo 22, onde Jesus diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Quais eram os dias que seriam abreviados? Eram os dias do cerco, os dias em que a abominação da desolação cercou o lugar santo, os dias em que os exércitos romanos cercaram o lugar santo, que é Jerusalém. Então, a duração desse cerco, ela teria que ser abreviada para que os escolhidos, os eleitos, não morressem. Porque se esse cerco romano ele perdurasse, olha aqui o que queria acontecer: nenhuma vida se salvaria. Não haveria sobreviventes na Judéia. Então, os dias que seriam abreviados, os dias que seriam abreviados eram a duração do cerco dos exércitos romanos a Jerusalém. Isso não tem nada a ver com os dias de hoje. Vocês entenderam? Então está esclarecido que o contexto dessa fala de Jesus está relacionado com a destruição de Jerusalém, e que, comparando com Lucas, ficou claro que aquela abominação da desolação, ela é o exército romano, foram as legiões romanas comandadas por Tito. Aquelas legiões romanas cercaram o lugar santo que estava localizado na Judéia. Esse lugar santo, sem sombra de dúvidas, foi Jerusalém. Então, tudo aquilo ocorre na Judéia. Não tem nada a ver com algo assim de âmbito global, que vai atingir todo o planeta Terra. Era uma grande tribulação que ocorreu na Judéia. Isso já aconteceu em meados de 67. E no ano 70, o lugar santo foi devastado pela abominação da desolação, que foi os exércitos romanos. Só que esse cerco a Jerusalém, ele não poderia perdurar. Ele não poderia se estender por longos anos. Por quê? Porque se esse cerco durasse, diz lá que nenhuma vida se salvaria, não haveria sobreviventes. Mas por causa dos eleitos, então, ou seja, aqueles que Deus escolheu, que deveriam passar por aquela tribulação, por causa desses eleitos, aqueles dias foram abreviados. Quais eram os dias? Os dias em que durou o cerco romano em Jerusalém. Então era disso que Jesus estava falando. Jesus não estava falando nada de algo relacionado aos dias de hoje. Os dias estão passando rápido. Então, está lá em Mateus, os dias seriam abreviados. Então você vê que quando você analisa o contexto, nada disso que a tradição religiosa anda pregando por aí coaduna com o que está nas Escrituras. Aí eu pergunto a você, religioso, cadê
os exegetas, esses que fazem aí a exegese, os apologetas, por que eles não vêm a público e esclarecem e mostram a verdade que está aí nas Escrituras? Eu não tenho curso de nada, eu não sou formado em teologia, não tenho nada. Mas basta uma simples leitura, sem o viés da tradição religiosa, sem aquilo que a tradição religiosa te ensinou, você consegue compreender claramente que nada disso está nas Escrituras, nada disso que a religião anda pregando por aí faz parte, está ali de fato em acordo com as Escrituras, tá certo? Então eu vou ficar por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe. Se não foi útil, deixe o seu dislike e continue acreditando nessa mentira aí da tradição religiosa. Tá certo? Graça e paz. Eu volto em tantos outros vídeos. Um bom feriado a todos. Tchau, tchau.